Olá, hoje eu estou recebendo aqui para o meu bate-papo ele que é um dos maiores especialistas em franchising no Brasil, autor de um livro que eu considero a Bíblia, intitulado Franchising, quer dizer, o nome deixa claro, e eu estou falando de Adir Ribeiro, que é sócio do Grupo Xerto, está aqui nos dando a honra dessa visita, e eu quero exatamente sugar de você tudo que você tem sobre franchising, e a começar por um pedaço do seu livro que eu estava lendo e observando, você citando alguns dos nomes mais famosos aí do management mundial, Comandante Rolim, o Sam Walton, enfim, e falando da importância do grande líder, mesmo num estágio de um Walmart, mesmo num estágio de uma rede de hotéis Marriott, ter um Bill Marriott que sai percorrendo milhares e milhares de quilômetros para ir sentir o cheiro da ponta, para entender o que está acontecendo e poder comandar bem a organização. Qual a importância disso tudo, Adir? Bom, Daniel, primeiro é uma honra estar aqui com você, né? E sobre o livro vem tendo bastante repercussão aí, já está na segunda edição. Recentemente na revista Exame PME saiu como um dos 50 livros que todo empresário deveria ler, né, para expandir seus negócios, etc. Legal. E eu não escrevi sozinho, obviamente, escrevi com meus sócios, né, eu sou parte, mas tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, né? Legal. O que eu percebo desses grandes empresários é uma frase que eu li esses dias que diz assim: enquanto os executivos estão de frente para o computador, eles estão de costas para o mercado. Acho que isso sintetiza esse espírito de um Bill Marriott, de um Sam Walton, enquanto era vivo e visitava seus supermercados. Hoje, o Walmart é a maior empresa privada do mundo e que tem esse espírito de não ficar dentro do ar-condicionado, de saber as coisas como elas acontecem no front, quando o aluno faz uma matrícula, quando o cliente compra um sistema de tratamento dentário, se for uma rede de franquias dentária. Ou seja, o franqueador tem que tomar um cuidado muito grande, ele vai crescendo e ele vai se distanciando desse front, que é natural, ele vai passar a fazer parte de coisas estratégicas, mas quem tem o grande poder de trazer um pouco dessa informação é a própria rede franqueada. E aí o franqueador tem que ter abertura de ouvir esse tipo de informação. Agora, eu li algum tempo atrás um artigo seu que saiu na Gazeta Mercantil, e falava sobre a questão do planejamento estratégico no mundo das franquias. Porque a gente ouve falar muito de planejamento estratégico, as multinacionais têm uma cultura já de planejar o ano para 5 anos, até para 10 anos, mas realmente no mundo do franchise a gente percebe que ainda existe uma certa dificuldade de as redes operarem em cima de um planejamento estratégico estruturado, e até porque, e é uma justificativa de alguns franqueadores, que essa dificuldade reside em ter no franqueado a limitação do pôr em prática o planejamento estratégico. Ou seja, numa empresa convencional, onde o canal de vendas é próprio, faz o planejamento estratégico, que é o próprio funcionário da empresa, que é mandado pela empresa, vai lá e põe em prática. No sistema de franquia, aponta-se que a dificuldade de planejar reside em ter um franqueado que nem sempre, por não ser seu funcionário, ele nem sempre vai pôr em prática aquilo que é planejado. Como é que você vê isso, Adir? Eu acho que esse que é o grande barato da franquia, é você não trabalhar numa linha de comando, apesar de existir regras, existir marca, existir processo, mas existir uma linha de convencimento. Na hora que você tem que convencer, você tem que ser muito bom para convencer o empresário, o terceiro que está lá representando a tua marca, dizendo que você fazer aquilo vai representar benefícios para ele. E eu acho que esse processo de convencimento não é dos melhores na maior parte das franquias. A gente não pode esquecer um pouco do contexto brasileiro empresarial, onde planejamento e controle não são as melhores qualidades do brasileiro em geral, do empresário brasileiro em geral. E olha, eu sou um caipira assumido, adoro, toda vez que eu vou para o exterior, adoro voltar depressa para o meu país, então não tem essa coisa de olhar lá fora, não. Adoro o Brasil, vivo o Brasil, acho que a gente tem uma grande oportunidade. Agora, planejamento e controle não são as nossas melhores qualidades. Quer ver uma coisa? Ninguém repete de ano na última prova. A gente vai repetindo de ano no passar do tempo. Agora, Adir, falando um pouquinho, você dá aula na FGV, nos programas da GVPEC, e deve falar muito sobre franchise, e eu queria te perguntar assim, franchising hoje no Brasil é um bom negócio? Tanto por franqueado quanto por franqueador? Franchising é um bom negócio, é um excelente negócio. O franchising se amadureceu muito, né? A gente vem percebendo aí a maturidade dos franqueadores inicialmente. Eu convivo com muita gente que quer comprar franquia por meio dos meus clientes e tenho percebido o nível do franqueado se elevando muito. Altos executivos, gente que recebeu uma bolada muito grande da empresa ou que recebeu um bônus, etc. Gente muito qualificada que está entrando no sistema de franchise. Isso provoca o que eu chamo de círculo virtuoso. Ou seja, na medida que mais gente boa começa a entrar,
exercita essas equipes franqueadoras aqui a se tornarem melhores. Então, pessoas como eu, como você, a gente corre sempre atrás de melhorar o nosso nível de serviço prestado e as nossas equipes também. Então, eu percebo o franchising numa evolução muito grande. E vejo também algumas indústrias percebendo que precisa ter contato com o seu consumidor e uma das melhores formas que tem é por meio da franquia. A franquia tem uma série de coisas boas, processos, manuais, regulamento, programas motivacionais, ou seja, então esta essência da franquia vem sendo aplicada primeiro em outros canais de vendas no Brasil, não só especificamente em franquias, mas o advento da franquia em vários negócios é um segmento que cresce a 10, 12% ao ano, de novo, com gente boa comprando as franquias, o que torna o sistema virtuoso, né? Você vai criando um processo onde todo mundo tenta se aprimorar. Tá certo. Agora, o franchising no Brasil, ele existe desde quando, Adir? Quando que começa esse movimento aqui no nosso país? Existe uma discussão que o franchising no Brasil começou com o IASIG, com as escolas de idioma, com o FISC, né? Mas não existe isso comprovadamente. O que a gente sabe é que o franchising em si, como negócio no mundo, começou em 1860, 1862, para ser mais exato, com a Singer. Né, nos Estados Unidos. E aí o grande boom do franchise foi no final da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, onde a turma voltava cheia de vontade para empreender alguma coisa, não tinha oportunidade de negócio, e aí começaram a criar essa cultura do empreendedorismo, isso no mercado americano. Né? No Brasil, a gente percebeu que o grande boom aí, o grande fator foi na década de 80, finalzinho de 70, década de 80, o grande boom. Mas um IASI já tem 50 anos, um Bob's do Rio de Janeiro tem mais de 50 anos. Então, talvez nem se chamasse franchising, né, como a gente estuda hoje, né? Mas era uma relação onde alguém tem um produto, um serviço e quer distribuir por meio de terceiros independentes, né? Adir, em poucas palavras, conselho para quem quer franquear. Conselho para quem quer franquear. Tem um negócio pilotado, né? Um negócio onde a crença é muito forte e, assim, um lado pessoal que eu acho extremamente importante nos sistemas onde há confiança, há uma certa tolerância. Então, essa parte do relacionamento é fundamental, onde haver esse processo de confiança. Se eu quero comprar uma franquia sua, por melhor que seja a sua marca, eu tenho que acreditar que você vai prestar um suporte. E, para mim, a essência máxima do franchise é franqueador pensa macro e franqueado pensa micro. O fato do franqueado pensar micro não significa nunca que ele pense menos. Muito pelo contrário, ele pensa micro em relação ao franqueador. O franqueador tem que estar pensando na América Latina, mundo, tem que pensar holding de franquias. Isso eu compro uma franquia, espero que o meu franqueador esteja pensando lá em cima. Eu quero pensar macro, é a minha unidade no shopping, é a minha escola, é o meu instituto de beleza, enfim, o meu micro passa a ser macro para mim. Quando se invertem esses papéis, o franqueado começa a pensar macro e o franqueador começa a pensar micro, há uma confusão muito clara de responsabilidades. Claro, tem que ter um bom negócio nas mãos, porque ninguém compra só o sonho, só porque eu gosto de você, tem que ser um negócio estruturado. Mas existe muito espaço de franquias. O Brasil hoje está entre os 5 maiores países do mundo em franquia. Lembrando que a Espanha, que deve ter mais ou menos uns 40 milhões de habitantes, tem o mesmo tamanho de franchise que o Brasil, que tem 180, 190 milhões de habitantes. Portanto, temos muito a crescer muito ainda. Espaço. Legal. E conselho para quem quer se tornar franqueado? Se tornar franqueado, investigue bastante antes de investir. Converse com franqueados da rede para medir o nível de satisfação. Não existe franquia com 100% de satisfação, isso não é verdade. Na vida existe conflito, você tem conflito com o teu pai, com a tua mãe, não vai ter conflito com o teu franqueado, isso é parte da vida. Agora, a grande questão é como é que essa rede transforma esses conflitos em ações produtivas, né? Então, investigue bem, consulte sua família para tomar uma decisão, porque eu acho que isso é importante, vai ser uma decisão, às vezes, para o resto da sua vida, e uma decisão importante. Então, tendo tudo isso, agora tem um lado que é um lado meio intuitivo. Acreditou no negócio, já fez todas as análises técnicas, científicas, etc. Ótimo. Acreditou? Vá em frente, pé no acelerador. É como a gente diz, eu adoro ter um plano de negócio, mas tem que botar alma nesse plano de negócio, tem que botar o coração na ponta da chuteira, senão nada tem graça. Legal, eu conversei aqui com Adir Ribeiro, que é um especialista na área, sócio do Grupo Tieto, e eu queria recomendar aqui, se você quiser saber de fato o que é franchising, tá aqui, essa é a Bíblia. Obrigado pela atenção, até a próxima.